Chegando com mais um conteúdo para você ligado aqui no Tricolor On, e dessa vez a gente vai trazer novidades em relação à Arena Fonte Nova. Pois é, a gente que já trouxe aqui no dia de hoje, né, a crítica por conta lá do estacionamento, dos preços abusivos, a gente vai trazer aqui que aparentemente tem uma forte chance da Arena Fonte Nova ter resolvido um problema que já estava matando o torcedor do Bahia de ansiedade. Vocês vão entender isso, né? Vai rolar uma festa hoje na Arena Fonte Nova e acabou vazando algumas imagens que dá spoilers do que o torcedor do Bahia pode ter de novidade no estádio. Vamos falar também a respeito do gramado. A festa, né, que acontece hoje na Arena Fonte Nova não vai afetar o gramado, tá? O pranchão, né, que vai receber aí artistas como Xande Harmonia, Durval Leles, Filhos da Bahia, Araqueto, vai acontecer na Ferradura. E por conta dessa festa, por conta de algumas reportagens que rolaram lá, a gente pôde ver a situação do gramado da Arena Fonte Nova e também um spoiler do que pode ter de surpresa para o torcedor do Bahia já a partir do próximo jogo. Vamos falar também aqui a respeito de um outro time que deveria estar dando exemplo no Campeonato Baiano, que sempre foi um dos críticos por conta da situação dos gramados, né, do interior do estado. E ao invés de ser exemplo, mostrou aqui, meu amigo, um verdadeiro desserviço com o campeonato. Vamos colocar aqui na tela para a gente poder discutir. Teve gaf da TVE, né, em relação ao jogo do Vitória. Vamos falar também aqui a respeito de presente de Rogério Ceni para jogadores do Bahia. Foi um tanto polêmico, né? Gerou polêmica. A gente vai discutir isso aqui também. E tem os torcedores do Atlético Paranaense rejeitando o Eric, meu amigo. Pois é, me faça uma garapa, viu? Antes de começar esse conteúdo, eu te peço encarecidamente like e comentário para ajudar a impulsionar esse vídeo, fazendo com que ele alcance mais pessoas. Peço também a sua participação na inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva, comente aqui nesse conteúdo, deixe um comentário elogiando o nosso conteúdo, porque isso vai ser importante para o YouTube entender que nós somos relevantes e retornamos, né, e ele passe a entregar o nosso conteúdo aqui na plataforma, tá bom? Vamos começar nosso conteúdo aqui, galera, trazendo a informação. Na verdade, a gente vai trazer o registro, né, de Rogério Ceni presenteando alguns atletas do Bahia. O Planeta Bahia trouxe aqui, ó. Rogério Ceni distribuiu presente autografados para os atletas que se destacaram no circuito de trabalho físico e técnicos promovido pela comissão técnica. Everton Ribeiro, Ronaldo e Azevedo foram os destaques e os presentes foram 2 camisas e um livro. Tá aqui, ó. O próprio Planeta Bahia acaba não citando, né, o que são essas camisas, mas tá aí. São camisas da época que ele era goleiro do São Paulo, né? Então, são 2 camisas do São Paulo que foram, né, dadas de presente aí por Rogério Ceni para os jogadores do Bahia. Isso acabou, né, gerando um burburinho, mas eu não acho que é nada demais, né? A carreira de Rogério Ceni como atleta de futebol foi inteira no São Paulo, então não tinha nem o que fazer. Então, quem gerar polêmica por conta disso, eu acho que tá, né, só querendo tumultuar mesmo. Besteira, né? Foi o presente que ele achou para dar aí para os jogadores por conta desse destaque, e eu acho que foi uma ação muito bacana aí do treinador do Bahia. Afinal, muitos jogadores que estão hoje sendo comandados por Rogério Ceni têm Rogério Ceni sim como ídolo, como jogador. Tá bom? Galerinha, vamos seguindo nossa pauta aqui, vamos falar a respeito da Arena Fonte Nova. Pois é, meus amigos, tem algumas coisas que a gente precisa trazer em relação ao nosso estádio. A primeira delas é a situação do gramado, né? Muita gente, né, fica curioso para saber como é que está a situação do gramado. Já coloquei aí na tela. A banda do Balanço, né, chegou por lá para fazer a festa do pranchão, como eu falei, acontece hoje na Ferradura da Arena Fonte Nova, e com isso eles soltaram um spoiler, né, do que seria, né, o gramado da Arena Fonte Nova para 2026. E aparentemente na imagem aqui está um tapetinho, meu amigo. Lindo, 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 alto padrão. É isso que a gente espera minimamente de um clube que tem que dar exemplo para os demais, né? Então tá aí a situação do gramado da Arena Fonte Nova, está lindo. Em contrapartida, um time de Salvador, né, que eu não gosto muito de mencionar o nome, estreou no Campeonato Baiano hoje, empatando com o Atlético de Alagoinhas, e apresentou esse gramado aí, meus amigos. A gente que assistiu o jogo pela TVE, né, para saber quais são as novidades do Campeonato Baiano, viu exatamente isso aí na tela da televisão. Um gramado ridículo, mais perto de um pasto do que de um gramado de fato, né? E como eu falei, é um time que dentro do Campeonato Baiano é um time grande, né?
e deveria dar exemplo para os demais. Porque, através do seu presidente, eu já vi diversas críticas, né? Fábio Mota falando que os times do interior tinham que resolver as questões do gramado, fazia críticas também à Federação Baiana, né? Às prefeituras também das cidades, e tendo condições, tendo um equipamento que eles julgam ser extremamente espetacular, apresentam um gramado desse em um jogo de Campeonato Baiano com um time, beleza que mesclado, mas ainda assim profissional. E é vergonhoso, né? É vergonhoso, causa repulsa. A verdade é essa, causa repulsa ver o Vitória, um dos principais times do Campeonato Baiano, né? Um time que deveria estar dando exemplo, apresentar um gramado desse para a prática do futebol. Ridículo, ridículo. Enfim, né, se tratando de Vitória, a hipocrisia é muito grande, né? Principalmente da diretoria deles. Vamos seguindo nossa pauta aqui, galerinha, porque ainda falando de Arena Fonte Nova, eu falei que tava rolando uma festa lá, né, no dia de hoje, né, que é o Pranchão Salvador, né, que recebeu aí artista, vai receber artista, né, como o Xande Harmonia, Belmarques, Durval Leles, né, Filhos da Bahia e também o Araqueto. E com isso teve algumas matérias da TV Bahia, stories de alguns artistas e acabou vazando, né, uma imagem que vai sanar aí muita ansiedade do torcedor do Bahia. Pode ser que seja o caso, tá? Eu não tô cravando o que é, porque tem uma situação que a gente precisa analisar. Vou colocar na tela aqui pra gente poder entender. Tá aí, ó. O Xande Harmonia, ele acabou publicando esses stories, que acabou revelando ali parte da estrutura da ferradura da Arena Fonte Nova, no qual mostra ali, né, uma linha do anel intermediário e também a estrutura que foi preparada para receber painéis de LED. E somente naquela área ali está alguns painéis de LED, você consegue perceber aqui em cima da caixinha onde está a inscrição. Tá uma delícia, ao vivo, meio-dia. Você consegue ver que tem painéis de LED ali, né? Não é lona, não é placa de MDF, não é nada. É painel de LED. E nessa outra imagem a gente consegue ver também, né, o início da instalação desses painéis de LED que estão ali na área da ferradura da Arena Fonte Nova. Existem duas situações aí. Pode ser, de fato, né, o projeto da Arena Fonte Nova que visa colocar anéis, o anel intermediário todinho coberto por painéis de LED para criar um ambiente de interatividade com o torcedor. Porém, é preciso levar em consideração uma outra questão. Como está acontecendo a festa na Arena Fonte Nova, esses painéis de LED podem sim ser uma locação da festa, justamente ali, né, como parte da cenografia. E aí, após a festa, os painéis sairiam, né, da Arena Fonte Nova e a gente ficaria, né, aguardando novidades a respeito do painel fixo da Arena Fonte Nova, tá certo? Tentei buscar apurações junto à Arena Fonte Nova, não obtive resposta e trago aqui essa situação para vocês. Hoje eu vou observar, né, nos flashes ali que estiverem rolando da festa, se os painéis estarão ligados. Se estiverem ligados, é um forte indício que foi sim uma alocação da festa, né, para poder ambientar o cenário do evento. Se não, se eles estiverem lá e desligados durante a festa, de fato, finalmente a Arena Fonte Nova conseguiu resolver essa questão dos painéis de LED e muito em breve a gente deve ter o estádio inteirinho tomado, né, de painéis de LED no anel intermediário, que vai tirar, né, as faixas da torcida. Quero saber como é que eles vão resolver isso com a Bamor, que já tinha se mostrado, né, contrária à instalação dos painéis de LED na Arena Fonte Nova. Porém, como o estádio não é da Bamor, né, um estádio que tem a sua administração, eles vão ter que engolir no seco, né? Pelo que eu entendo, assim foi com o estádio do Atlético Mineiro, assim é com o estádio do Corinthians, enfim. Se durante a festa os painéis estiverem desligados, é um indício que a Fonte Nova resolveu o problema e em pouco tempo a gente vai ter o estádio tomado de painéis de LED. Também a gente vai ter lá a nova iluminação cênica da Arena Fonte Nova, criando um ambiente ainda mais interessante para você que é torcedor do Bahia. Finalmente, boas notícias em relação à Arena Fonte Nova, não é mesmo? Seguindo nossa pauta aqui, galera, vamos finalizar o nosso conteúdo trazendo aí feedbacks
em relação a essa notícia que pegou muita gente de surpresa, que o Atlético Paranaense teria se movimentado nos bastidores para tentar a contratação por empréstimo do volante Eric. Ele que foi contratado em definitivo pelo Sport Clube Bahia. Vale lembrar, né, o contexto da chegada dele ao Bahia. Ele acabou saindo do Atlético Paranaense, onde ele era extremamente identificado, até tido como um aspirante a ídolo, né? Pela passagem dele, pelo quanto ele era importante. Acabou que o time caiu e ele acabou saindo do Atlético Paranaense. E isso criou uma resistência na torcida do Furacão. E eles têm comentado aí nas redes sociais a informação de que o Atlético Paranaense está buscando o Eric no mercado da bola. Vamos ler alguns dos comentários aqui. Tá aqui, ó. Vai tomar na peida. Né, o cara aqui xingando. Né, acabou usando outro termo ali, né? Mas, tipo, vai tomar no... Mostrando aí que não gostou do movimento. Tem mais aqui, ó. Para que contratar o Eric quando temos o grande Abraão? Se não está indo bem na zaga, poderia ir de volante. O Odair, que tem que ir embora, não testa o elenco. Eric fez jogos bem honestos no Bahia. Nunca fui fã, mas na atual conjuntura, venha. Eu lendo isso sábado de manhã. O cara aqui posta, misericórdia, cara do rebaixamento, jogador medroso que não tem coragem de reclamar de falta. Um bunda mole. Dizendo aqui, irritante como o Atlético não tem um pingo de criatividade no mercado. Não basta ser um cara que saiu ontem daqui, ainda é um jogador muito melhor ofensivamente do que na marcação. Ou seja, não ajuda na maior necessidade da posição. E tem mais aqui torcedores falando, ó, pelo amor de Deus, não. Ou seja, a torcida do Atlético Paranaense não recebeu muito bem, né, essa notícia aí, essa ventilação de que o Atlético Paranaense estaria interessado no volante Eric, que hoje pertence ao Sport Clube Bahia. Na minha opinião, eu sigo mantendo, né? A minha opinião, eu sigo mantendo. Bahia precisa manter o Eric. Né? Dificilmente a gente vai encontrar um jogador no mercado com uma facilidade que consiga substituir bem o Jean Lucas. Né? Eu acho que seria muito melhor emprestar o Nestor, né? Que não teve, de fato, uma boa temporada no Bahia. E quando o Eric esteve bem, ele participou bem dos jogos. Fez jogos, de fato, honestos e, em alguns dele, até acima da média, impressionando boa parte da torcida e da crítica. Né? Depois da lesão, realmente não voltou tão bem assim, mas eu acho que é um jogador que tem potencial. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa repercussão por parte da torcida do Atlético Paranaense. Né? Para você, Eric, permanece no Bahia? Você é totalmente a favor do Bahia segurar o atleta e negar a proposta do Atlético Paranaense? Ou por você, seria um jogador que seria tranquilamente negociável pelo esquadrão? Deixa nos comentários que eu quero saber sua opinião, tá bom? No mais é isso, eu te peço like e comentário nesse conteúdo. Peço também, se você puder, se inscreva no nosso canal. Se não for inscrito, aperta o botão do hype. Se for da sua possibilidade, também deixa um superchat nesse vídeo e nas lives que a gente fizer, pois ajuda muito no nosso canal, tá bom? No mais é isso, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu!